Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje, a gente mergulha numa passagem, assim, bem intensa, direto do livro do Êxodo, capítulo 32. Exatamente. É um texto das escrituras hebraicas que, olha, descreve um momento de crise mesmo, sabe? Na relação entre Deus, Moisés e o povo de Israel. Uma crise aguda. Isso. O cenário é o seguinte: Moisés está lá no Monte Sinai, isolado, recebendo as leis. E enquanto isso, lá embaixo no acampamento, o pessoal, perde a paciência, né? E aí a coisa complica. Complica muito. Nossa missão aqui é tentar desvendar a reação divina que o texto descreve, a intervenção de Moisés, que foi chave, e as consequências, que foram bem duras. Vamos tentar entender as camadas dessa história. Preparados? Vamos lá. Vamos sim. A gente vai analisar essa dinâmica que é complexa, né? É uma relação quase triangular aí. Tem a ira divina, que o texto descreve como uma reação a uma quebra de aliança. Uma traição, quase. Exato. Aí tem a figura de Moisés, que não é só líder, ele vira um intercessor, quase desesperado ali. E, claro, o impacto das ações do povo. É uma passagem que força a gente a pensar sobre liderança, fé, dúvida, perdão e como o texto apresenta essa relação divino-humano. Tudo começa de um jeito bem direto, né? E forte. Deus fala para Moisés o que está rolando lá embaixo e solta essa. Tenho observado este povo, é um povo teimoso de dura serviço. Uma expressão forte essa, dura serviço. Muito. E a fúria que o texto descreve é tão grande que Deus chega a propor para Moisés, olha, é chocante. Agora, pois, deixe-me para que o meu furor se acenda contra eles e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Tipo um reset mesmo, apagar Israel e começar tudo de novo com Moisés. Essa reação divina, como está no texto, a gente precisa colocar no contexto, né? A aliança no Sinai tinha acabado de ser firmada. Então, para a narrativa, a idolatria, o bezerro de ouro, é uma quebra radical dessa relação. Uma traição logo depois da libertação do Egito. Que foi espetacular, né? Exato. E essa expressão povo de dura serviço, ou obstinado, ela aparece outras vezes, né? Pinta esse quadro de teimosia contra a liderança de Deus e de Moisés. Essa percepção de infidelidade que na história gera essa ira divina. Mas aí a história dá uma virada. Moisés não fica quieto. Ele não aceita essa oferta de ser o novo Abraão, digamos assim. De jeito nenhum. Pelo contrário, ele se vira para Deus e suplica. E o jeito que ele argumenta, isso sim é interessante. Ele não só pede por favor, ele constrói um caso, né? É quase um advogado ali. Ele pergunta: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Olha a ênfase, teu povo que tu tiraste. Ele meio que devolve a bola para Deus, né? Exatamente. É uma estratégia muito boa. Ele apela para várias coisas. Primeiro, ele lembra que a libertação foi obra de Deus, não dele, Moisés. Foi demonstração do poder divino. Segundo, ele toca num ponto sensível. A reputação de Deus com os outros povos. Os egípcios, principalmente. Ele diz, basicamente, se o Senhor destruir eles aqui, o que os egípcios vão dizer? Que os tirou de lá só para matar no deserto. É um apelo à honra divina, sabe? Poxa, faz sentido dentro da lógica da narrativa. E tem mais, né? Tem. O argumento final, talvez o mais forte. Moisés invoca as promessas. As promessas que Deus fez sob juramento aos patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó. Ah, sim. Ele lembra Deus. O Senhor jurou multiplicar a descendência deles como as estrelas, dar a terra prometida. É incrível porque ele está, lembrando Deus da própria palavra dele. Alguns estudiosos até veem nisso um eco de linguagem de tratados antigos, sabe? Onde o súdito podia lembrar o rei das obrigações do pacto. Nossa, essa figura de Moisés como intercessora, impressionante. Ele se coloca ali no meio, defendendo um povo que Deus mesmo acabou de chamar de rebelde e com uma coragem, uma lógica. Sim, ele é o mediador por excelência nesse momento. A narrativa mostra ele não só pedindo misericórdia, mas engajando Deus num diálogo baseado na natureza e nas promessas que o próprio Deus tinha revelado antes. Ele apela para a coerência de Deus, para a fidelidade à aliança. É um momento muito rico teologicamente. E o resultado disso tudo?
O texto diz algo que sempre gera debate. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Como a gente entende isso? Deus se arrependeu? Ah, essa é clássica. A palavra hebraica nisham é complexa. Pode ser arrepender-se, consolar-se, mudar de ideia. No contexto aqui, a interpretação mais comum é que indica uma mudança no plano de ação de Deus, uma resposta direta à intercessão de Moisés. Entendi, não que Deus tenha mudado de essência, mas mudou o que ia fazer. Exato. Não mexe com a ideia da imutabilidade de Deus, que é um debate posterior, mas mostra, na história, um Deus que interage, que ouve, que responde à súplica, que permite que a misericórdia vença o juízo anunciado ali, por causa da aliança, das promessas que Moisés trouxe à tona. É um Deus que se relaciona. Faz sentido. Bom, depois dessa conversa tensa lá no monte, Moisés finalmente desce. E ele está carregando as 2 tábuas da lei. O texto diz que eram obra de Deus, com a escrita do próprio Deus. Pesado, né? Literalmente e figurativamente. Sim. Josué, que estava esperando por ele, ouve a barulheira lá embaixo e acha que é grito de guerra. Mas Moisés, que já devia estar imaginando, corrige. Não é barulho de vitória nem de derrota. O que eu ouço é gente cantando. Ele já sacou. Já sentiu o clima. E aí, quando ele chega perto e vê a cena, o bezerro de ouro, as danças, a fúria de Moisés reflete aquela ira divina que ele tinha acabado de acalmar lá em cima. Num gesto assim de raiva, de decepção profunda talvez, ele joga as tábuas no chão, quebra elas ali no pé do monte. Uma imagem fortíssima. Demais. A lei sendo quebrada literalmente na cara da idolatria. É puro simbolismo. As tábuas eram símbolo físico do pacto entre Deus e Israel. Quebrar elas ali naquele cenário era a representação visual da violação da aliança pelo povo. E é interessante, né? Mesmo sendo um ato de fúria, o texto não diz que Deus brigou com Moisés por isso. Verdade. Pelo contrário, depois Deus manda ele fazer outras tábuas para reescrever os mandamentos. Tem até uma observação interessante no material que a gente está usando, diferente de outra vez, lá em Êxodo 34, quando Moisés desce e o rosto dele brilha. Ah, sim, a face resplandecente. Isso. Aqui em Êxodo 32 não fala nada disso. Uma hipótese é que talvez o rosto de Moisés nesse momento refletisse mais a ira humana dele, sabe? Intensa, justificada do ponto de vista dele, mas não a glória serena de Deus. Que interessante isso. E a reação dele no acampamento é imediata e dura. Ele pega o bezerro, queima, tritura até virar pó, mistura com água e faz os israelitas beberem aquilo. Uma medida bem gráfica, né? Humilhante e talvez simbólica, para mostrar as cinzas do pecado deles. Exato. E logo depois, ele vai para cima do próprio irmão, Arão, que era para ser o sumo sacerdote, né? Tinha responsabilidade ali. E a pergunta de Moisés é na lata. O que esse povo te fez para você trazer tamanho pecado sobre ele? E a resposta de Arão. Ah, a resposta é bem decepcionante, né? Decepcionante é pouco. Arão tenta fugir à responsa. Primeiro joga a culpa no povo. Ah, o senhor sabe como esse povo é inclinado para o mal. Clássico. Depois ele dá aquela explicação que beira o ridículo sobre o bezerro. Diz que pediu o ouro, jogou no fogo e saiu este bezerro. Tipo, aconteceu. É quase cômico se não fosse trágico. Exato, uma tentativa muito fraca de se eximir. Ainda mais ele, Arão, que tinha subido parte do monte, visto o poder de Deus. A passividade dele diante da pressão do povo e a mentira depois são mostradas como uma falha grave de liderança. Como uma das fontes diz, um pecado puxou o outro. Idolatria levou à mentira. Moisés, claro, não engole essa. Ele vê o tamanho do caos. O texto fala que o povo estava desenfreado. Algumas traduções dizem despido, no sentido de sem controle, exposto, vulnerável. Porque Arão deixou chegar naquele ponto. Perdeu o controle da situação. Totalmente. Aí Moisés toma uma atitude radical para restaurar a ordem, para reafirmar quem estava do lado de Deus. Ele vai para a entrada do acampamento e grita: "Quem é do Senhor, venha para mim." Um chamado divisor de águas. E quem aparece? Os filhos de Levi, a tribo dele e de Arão. Eles ficam do lado de Moisés.
E o que vem a seguir é pesado. Uma das partes mais difíceis do texto. Sem dúvida. Moisés dá uma ordem dizendo ser em nome de Deus, assim diz o Senhor. Cada um põe a espada na cintura, passem e repassem pelo acampamento de porta em porta e mate cada um o seu irmão, amigo, vizinho. E o texto diz que os levitas fizeram isso. E morreram os 3.000 homens naquele dia. É chocante, uma violência interna brutal. Dentro da lógica da narrativa, isso é apresentado como juízo divino, necessário para eliminar a idolatria e restaurar a santidade da aliança. Uma purificação violenta. Exato. E os levitas, ao fazerem isso, são descritos quando se consagrando a Deus naquele dia. Mas, assim, não dá para negar que essa passagem levanta questões éticas e teológicas enormes, né? Sobre a justiça divina como é mostrada ali, punição coletiva, a severidade da resposta. É um texto que desafia a gente há séculos. Recapitulando essa montanha-russa, então, a gente começou com a ameaça de Deus de destruir tudo, aí veio a intercessão incrível de Moisés, que, segundo o texto, muda o rumo da coisa, depois a descida tensa, a fúria do próprio Moisés, a quebra das tábuas. O confronto com Arão. Isso, a liderança falha de Arão, e termina com essa purga violenta dentro do acampamento. Uau, é muita coisa. É uma narrativa densa demais. Se a gente fosse resumir os pontos principais, eu destacaria. Primeiro, o poder que o texto dá à intercessão humana na relação com Deus, ali na figura de Moisés. Ele não só pede, ele argumenta, ele lembra, ele negocia. Impressionante mesmo. Segundo, essa tensão constante que a gente vê muito nessas escrituras entre a justiça rigorosa e a misericórdia de Deus. As duas aparecem aqui de forma bem dramática. E terceiro, é um estudo de caso sobre liderança em crise. A firmeza do Moisés, mesmo na raiva, contra a passividade e a desonestidade do Arão. E o que a gente pode tirar disso tudo, além da história em si? Olha, para além do contexto religioso, tem muita coisa para pensar. A dinâmica da responsabilidade individual e coletiva, por exemplo. Como as ações de alguns ou muitos afetam todo mundo. Verdade. Pensar nas consequências, às vezes extremas, das escolhas que a gente faz, especialmente sob pressão, na incerteza. E talvez o mais interessante, o papel da mediação. Moisés faz a mediação entre Deus e o povo. Depois os levitas agem como instrumentos de juízo para restaurar a ordem. Isso faz a gente pensar em como conflitos são mediados, como a ordem é restaurada depois de uma quebra grave. E quais são os custos disso tudo? Foi uma análise que levou a gente por um caminho intenso, hein? Da beira da destruição até a salvação pela intercessão, passando pela quebra da lei e essa restauração sangrenta da ordem. Mostra bem a complexidade e a volatilidade dessa relação entre Deus e Israel no Êxodo. Sem dúvida. E talvez a reflexão final que fica é justamente sobre essa força da intercessão, da mediação. Em momentos de crise profunda pessoal, comunitária ou maior, qual é o papel, a importância daquela pessoa que se coloca no meio? Aquela voz que tenta construir ponte, que advoga por uma segunda chance, que busca reconciliação mesmo quando tudo parece rompido. É uma questão que vai além do texto bíblico, né? Convida a gente a pensar onde e como a gente pode ser esses intercessores, esses construtores de pontes, no meio dos nossos próprios conflitos e falhas humanas. Fica aí pra gente pensar. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.